15 segundos já consegui baixar esse histórico completo de todas essas ações. Olha que interessante, eu consigo ver aqui, pessoal, que Banco do Brasil eu multipliquei pelo quê? Multipliquei meu capital por 4,5 vezes, tá, pessoal? Você sabia que Python é a linguagem de programação mais utilizada no mercado financeiro? Com várias funcionalidades prontas para você fazer vários tipos de análises, como essas daqui. Então já fica comigo nesse vídeo, vamos falar um pouco mais desse mundo ter ganhado cada vez mais destaque e relevância. Sou Augusto Eficiência Programada e bora pro código. No vídeo de hoje, pessoal, vamos analisar o histórico de 10 anos de preços de diferentes ações do mercado brasileiro, incluindo o seu índice de referência, que nesse caso é o Ibovespa, tá bom? A gente vai fazer em cima dessa base, né, enfim, em cima dessas ações, a gente vai fazer algumas análises clássicas do mercado financeiro, como, por exemplo, a rentabilidade histórica, para ver a performance das ações versus o seu índice de referência, o retorno acumulado e a multiplicação de capital, análise de volatilidade de uma ação e também a correlação entre diferentes ativos e diferentes ações. Como eu disse, essas são análises clássicas dessa área e se você tem o mínimo interesse de entrar ou trabalhar com essa área, né, esse dado do mercado financeiro, você precisa dominar esse tipo de análise. Por isso a importância do vídeo de hoje. Inclusive já até separei várias outras análises aqui, o código está bem bonito e organizado, mas eu só vou soltar esse próximo vídeo aqui, essas próximas análises, se vocês deixarem bastante like nesse vídeo aqui, que eu vou entender que vocês gostam desse tema. Então, por favor, pessoal, já deixa o like no vídeo, porque a gente traz conteúdo valioso aqui para vocês e a gente faz isso com muito carinho. Mas já falei bastante, vamos para o código. Como de praxe, criei aqui um bloco, um código do zero, para a gente fazer isso juntos. O primeiro passo que a gente vai dar é importar as bibliotecas que a gente vai precisar, e hoje a gente precisa de algumas, tá, pessoal? Matplotlib e Seaborn para visualização de dados, Yahoo Finance para manipulação de dados financeiros, Pandas para manipulação e análise de dados no geral, e NumPy para cálculos numéricos. Você vai precisar instalar todas essas bibliotecas, exceto a NumPy, que geralmente ela vem instalada quando você instala o Python na sua máquina. Então você não precisa incluir ela na instalação, mas caso você tenha problema, só inclui ela nesse comandinho aqui do pip sem problema nenhum. Mas por enquanto eu vou tirar ele aqui. Como é que você vai fazer para instalar essas bibliotecas? Vou vir aqui no meu VS Code, vou criar um novo terminal, tá, pessoal? Vou copiar esse comandinho que eu deixei aqui, também vou deixar na descrição, junto com alguns links para estudos e vídeos relacionados, então já confere a descrição também, tá bom, pessoal? Vocês vão copiar, vão colar aqui no terminal e vão apertar Enter. Não vou rodar, porque eu já tenho elas instaladas, mas em poucos segundos já vai ter tudo instalado, vai poder voltar para esse código aqui e reproduzir ele. Então vamos lá, já importamos nossas bibliotecas, qual é o segundo passo? Importar a base de dados que a gente vai estar lidando. No caso, a gente vai baixar a série histórica de preços de diferentes ações nos últimos 10 anos, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte, que eu fiz aqui no caso. Eu criei uma variável chamada ações, que ela vai receber uma lista com os diferentes tickers, né, os diferentes símbolos das ações que eu estou querendo extrair aqui nos últimos 10 anos, extrair esse histórico. Estou mexendo aqui com algumas ações brasileiras, como a ENDE, do mercado do setor de energia, Itaúsa e Banco do Brasil do setor bancário e Porto Seguro do setor de seguros, beleza? E também estou baixando aqui o histórico do índice de referência, no caso, o índice Bovespa. Mas, pessoal, toma cuidado. Se vocês quiserem alterar aqui as ações, fiquem à vontade, mas vocês têm que imputar aqui, vocês têm que escrever exatamente o comandinho, né, o símbolo que essa biblioteca Yahoo Finance vai reconhecer a ação que você está querendo. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui no link do Yahoo Finance, vai pesquisar aqui pela ação que você quer. Por exemplo, no meu caso eu quis a Itaúsa, e vocês têm que passar o quê, pessoal? Vocês têm que copiar exatamente esse ticker aqui. Tanto que é o mesmo que eu copiei aqui e colhei aqui, beleza? Aqui, Itaúsa. E eu fiz isso para todas as ações que eu queria. Tomei esse cuidado, beleza? Então vamos lá, já tenho essa lista. Agora vamos fazer o download, né, do histórico de preços dessas ações aí. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a biblioteca Yahoo Finance, que a gente importou aqui no início, tá, pessoal? E apelidou como YF. E vamos chamar um método chamado, uma função, perdão, chamado download. Aqui eu vou passar primeiro a minha lista de ações, que eu estou querendo extrair esse histórico. Também vou passar o período que eu quero. Eu quero os últimos 10 anos, então eu escrevo entre aspas essa abreviação aí 10Y, né, para significar 10 anos, né, 10 years. E também aqui, pessoal, o que eu vou fazer?
você vai ver quando você faz o download desses dados, ele tem várias informações. A única informação e coluna que nos interessa é a coluna do fechamento do preço daquela ação naquele dia. Só me importo com ela. E o nome dela é close, né, de fechamento, com esse C maiúsculo. Então, basta rodar esse código aqui, pessoal, que em poucos segundos você já vai conseguir baixar todo esse histórico de ações. Na primeira vez que você vai rodar ele vai demorar um pouquinho, não é? Mas é relativamente rápido. Depois você roda isso pela primeira vez. Se você quiser rerodar, vai ser bem rapidinho. Vou esperar aqui, ó, 15 segundos, já consegui baixar esse histórico completo de todas essas ações. Beleza? Então, o primeiro passo a gente já deu, que é importar essa base de dados, essa série histórica de preços de ações. Show? Então já temos a base de dados que a gente vai trabalhar e fazer as análises em cima dela. Agora vamos lá. Primeira análise que eu vou conduzir é o quê? É uma análise clássica, é só a rentabilidade histórica. Então vou pegar esses diferentes históricos aqui, dessas diferentes ações, e plotar num gráfico, para ver se tem alguma ação que sobressaiu, alguma ação que esteja abaixo do nosso índice. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou até comentar isso aqui, depois a gente passa para esse ponto aqui, ó. Eu posso simplesmente pegar a minha base de dados, que eu estou armazenando nessa variável chamada dados, né, esse data frame, tá, pessoal? Eu chamo ele aqui e chamo depois um método chamado plot, para plotar, né, para criar um gráfico. Aqui eu só estou passando alguns parâmetros, como o tamanho da figura e o título que eu quero para ela. Se eu rodo esse código aqui do jeito que eu estou, olha que interessante. Eu tenho aqui um gráficozinho que me parece que só está plotando a cotação do índice Bovespa. As outras parecem que estão zeradas, né? Estão congeladas, né? Estão os dados congelados ali, congelados em zero. Por que isso está acontecendo? Olha, pessoal, existe um conceito muito importante na estatística e análise de dados que a gente vai ter que aplicar aqui, que é o seguinte. O problema desse gráfico, por que ele não está plotando todas as ações, as cotações certinhos? Porque é o seguinte, essas diferentes ações têm diferentes escalas, porque essas diferentes ações têm diferentes preços unitários para cada ação. Por exemplo, aqui, ó, eu começo a minha base de dados com o Banco do Brasil valendo R$6 e meu índice Bovespa valendo 53 mil. Então eles estão em unidades iguais, né, que é unidade monetária ali, porém eles estão, pessoal, em escalas completamente diferentes. Então, como o Ibovespa está lá para 53 mil, muito discrepante dos outros, quando eu ploto esse gráfico, logicamente só aparece ele, não está que está zerado, mas só que em comparação com a escala da cotação do Bovespa, eles estão tão pequenos, tão insignificantes que nem plota aqui. Então, pessoal, a gente vai ter que fazer o que a gente chama de normalização. Na estatística isso é muito comum aqui no mundo da análise de dados, que é você trazer todos os valores da sua base para uma mesma escala. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Pega a lógica. A gente vai simplesmente pegar esse histórico aqui de preços dessas diferentes ações e dividir pelos preços do primeiro valor da minha série temporal, ou seja, na primeira data, o valor que eu tenho. Vou ter que pegar todos esses valores aqui, todo esse histórico, e dividir sempre pelos respectivos preços das datas iniciais. Então, basicamente, vou pegar todos esses valores e dividir por essa primeira linha aqui, por esses primeiros valores. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Simples, aqui, ó. Eu vou pegar meus dados, né, e vou dividir pela a minha primeira linha, pelos meus primeiros valores da minha primeira data, né, no início da minha série. Como é que eu acesso esse meu primeiro registro aqui, pessoal? Eu chamo o meu data frame, que se chama dados, vou usar o método iLock, vou abrir colchetes e vou passar o índice, a posição daquela linha que eu estou querendo buscar. Como eu quero a primeira linha, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o índice 0, tá bom? Assim a gente vai converter, ó, se eu rodar esse código aqui, ainda não... Aqui, ó, se eu pegar isso aqui, ó, e colar aqui, em vez de dados, eu vou chamar esse dados normalizados, eu já consigo o que, pessoal? Eu já consigo plotar aqui no gráfico as rentabilidades mais justas, essa comparação um pouco mais justa, nessa mesma escala, tá, pessoal? Beleza? Então a gente consegue ver aqui rapidamente que o Banco do Brasil teve uma performance significativamente maior que o nosso índice de referência, que é aqui dado pela linha roxa, pelo Ibovespa, assim como o Porto Seguro, enquanto Itaúsa e Engie ali ficaram próximos. Itaúsa ficou abaixo e Engie ficou bem próximo ali do Ibovespa, tá bom? Então destaque aí para Banco do Brasil e Porto Seguro. Então, um gráfico clássico aí para vocês. Se eu quisesse, pessoal, em vez de visualizar só a evolução dos meus preços, avaliar quanto eu multipliquei meu capital, ou seja, o retorno que eu tive acumulado nesses anos. Se eu tivesse investido aqui, bem no início da minha série, e não contando sem reinvestir, tá, pessoal? E segurado até 2025, por exemplo, nos últimos 10 anos, eu teria multiplicado por quanto esse meu capital? Vamos fazer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os valores, meus retornos, minhas variações diárias, né? Eu tenho aqui meu data frame, que é diário, tá bom?
Então tem aqui meus valores diariamente, logicamente, provavelmente isso aqui, ó, por que pula do 10 por 13? Provavelmente isso aqui é um final de semana, então corta, né, só tem dias de operação da bolsa, que são dias úteis, dias comerciais, tá bom? E eu vou pegar a minha variação dia a dia. Então só vou pegar cada valorzinho e sempre dividir pelo valor de cima, para eu saber o meu percentual, minha variação diária. Como é que a gente faz isso? Existe um método da Biblioteca Pandas, muito utilizado e bem simples, faz isso aí de maneira bem prática pra gente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar minha base de dados, tá bom? E vou chamar um método chamado PST Change, que é Percentage Change. Ele faz justamente isso pra gente, tá, pessoal? Vou até comentar isso aqui, ó. Vocês verem aqui, ó. Vou até comentar isso aqui. E se eu chamar minha variável retornos, que eu tô acabando de criar, olha que interessante. Esse valorzinho que significa o quê? Que eu tive desse dia aqui em relação ao dia anterior, eu tive 3,5% de aumento. Vou até multiplicar isso aqui por 100 para ficar um pouco mais intuitivo aqui, ó. Eu tive 3,5% de variação, de aumento em relação ao meu valor anterior, meu dia anterior. Ah, mas Augusto, por que aqui no primeiro dia eu estou com NaN, né, que são valores inválidos? Ora, se eu estou usando um método que sempre compara um valor com o de cima e eu estou lidando com a minha primeiro registro da minha base na minha série histórica, eu não tenho nenhum valor acima dele para eu comparar, então não tem essa referência. Então, naturalmente, esse primeiro registro vai ficar NaN mesmo. O que a gente pode fazer é simplesmente aqui, ó, vir aqui e botar um drop Na, que aí, pessoal, vocês vão ver que sumiu com aquela linha, sumiu com aqueles valores inválidos. Show? Então, esses são meus retornos diários, tá bom? Se eu quiser saber o meu retorno acumulado, como é que eu faço? Eu vou usar uma fórmula do produto acumulado. Ah, mas onde é que você tirou isso, Augusto? Simples, só pesquisando. Deixa eu achar aqui. Eu tenho essa formulinha aqui que eu peguei na internet, tá bom? Que é o produto acumulado, para saber o quanto você teve de retorno acumulado, quanto de capital você multiplicou. E no Python eu vi aqui que a gente consegue fazer isso simplesmente em uma linha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses meus retornos, tá, pessoal? Que estão na base percentual, e vou somar com 1 mais esses retornos aqui. Tá bom? Em cima desse valorzinho aqui, eu vou chamar um método chamado, vamos ver, vamos até ver aqui na internet, CumProd, que é o produto acumulado. Agora é só chamar essa variável aqui e plotar ela. Vamos dar uma olhada. Olha que interessante. Eu consigo ver aqui, pessoal, que Banco do Brasil eu multipliquei pelo quê? Multipliquei meu capital por 4,5 vezes, tá, pessoal? Isso é fácil de ver. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, esse 27,50, se eu copiar aqui, ó, esse 27,50, que é o preço no último valor da minha série, e comparar com o preço lá no início da minha série, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho 4 vezes, né? Eu multipliquei meu capital por 4 vezes. Quase 4,5, tá, pessoal? Então, o Banco do Brasil, de fato, nos últimos 10 anos, teve uma ótima rentabilidade, um ótimo retorno para os acionistas. Então, vamos lá. Vamos aproveitar essa nossa basezinha de dados aqui, esses retornos diários, essas variações diárias, e vamos calcular, pessoal, também a volatilidade anual do ativo, de uma determinada ação, tá bom? Para ver o quanto essa ação é volátil, quanto ela oscila dentro de um ano. Estou fazendo essa análise anualizada, beleza? E como é que eu vou fazer isso? De novo, pessoal, vou me basear em fórmulas da internet, tá bom? Vou me basear nas referências que eu tenho. Como é que eu calculo essa volatilidade? Eu vou pegar esse meu desvio padrão, essa variável desvio estatística chamada desvio padrão, que mede justamente a volatilidade de uma série, quanto ela oscila, quanto os valores se dispersam da média, tá bom? Isso aqui seria o desvio padrão, que a gente calcula facinho no Python, já explico aí para vocês. E multiplico pela raiz de 252. Augusto, onde é que você tirou isso aí? De novo, estou baseando na internet, mas o que significa esses 252? São números aproximados, pessoal, de dias úteis. Lembrando que a bolsa ela só opera em dias úteis e dias comerciais. Então, naturalmente, que alguns anos os feriados vão cair em finais de semana, enfim, alguns outros não, mas esse 252 dias úteis é um dia, como eu posso dizer, é um valor aproximado, um padrão aí que a gente tem de dias úteis dentro de um ano. Então, por isso que a gente faz essa operação, a gente segue aquela forma. Então, como eu disse, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar direto da nossa base de dados de retorno, né, que tem as variações diárias, a gente vai pegar o desvio padrão. E é muito fácil fazer isso. É só chamar a sua base de dados, seu data frame, que é retornos, chamar um método chamado STD, Standard Deviation, pessoal. Tá bom? Lembrando, pessoal, que eu estou usando todos esses métodos que eu estou usando aqui, esse Standard Deviation, esse Drop NA, esse PCT Change, esse CumProd, são todos métodos e funcionalidades da biblioteca Pandas, tá, pessoal?
biblioteca mais utilizada em análise de dados. E a gente já começou uma série aqui no canal, já temos 2 vídeos, e a tendência é aumentar essa série de Dominando Pandas para análise de dados. Lá a gente ensina as funcionalidades, métodos e funções básicas e principais. Então, já deixa aqui, já estou deixando aqui no card a recomendação. Não esquece de assistir esses vídeos para vocês ficarem um pouco mais familiarizados com essa biblioteca aqui poderosíssima, que vocês veem que a gente usa basicamente em todo o vídeo. Beleza? Então, recomendação de vídeo vai estar no link da descrição. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Já temos o desvio padrão. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir pelo quê? Pela raiz quadrada. Como é que usa a raiz quadrada? Aqui, ó. Eu vou usar um método da biblioteca NumPy, que é export, que é a raiz quadrada de quanto, pessoal? 252 que a gente viu lá. Se eu plotar esse gráfico aqui de forma gráfico de barra, né, que eu tenho a minha volatilidade anualizada, vamos dar uma olhada aqui, ó. Comparando com o meu Bovespa, né, o meu índice de referência, eu vejo que a maioria das minhas ações tem uma volatilidade acima. Elas são mais voláteis, elas oscilam mais que o próprio índice. Principalmente o Banco do Brasil, um destaque para ele. Uma volatilidade, eu fiz um cálculo aproximado aqui, pessoal, mais ou menos 0,4, enquanto o Bovespa é 0,25, uma volatilidade 60% maior. Por que isso? Provavelmente porque é uma empresa estatal. E a gente sabe que empresas estatais são muito sensíveis a instabilidades políticas. E no Brasil, vocês sabem que a gente tem isso de sobra. Então, por isso que muitos acionistas, muitas pessoas, investidores, não investem em ações estatais aqui no Brasil, por conta dessa maior volatilidade, essa maior suscetibilidade, a sensibilidade, na verdade, as instabilidades políticas são, infelizmente, recorrentes no Brasil. Mas olha que interessante, um gráfico simples, mas já traz insights muito poderosos e também clássicos aí desse mercado, dessa área. E a nossa última análise para fechar a aulinha de hoje, tá bom, pessoal? Lembrando que eu já tenho várias outras aqui bem prontas, com código pronto para vocês. Eu só vou soltar em um próximo vídeo vocês deixarem bastante like nesse aqui. Então, de novo, não esquece, deixa o like aí que ajuda a gente pra caramba e ajuda vocês a dominarem o Python e entrar um pouco nesse mercado financeiro que está ganhando cada vez mais relevância. Então, vamos lá. A última coisa que a gente vai fazer é a análise da correlação entre esses ativos, né? Entre essas ações. Mas vamos entender o que é uma correlação. É uma medida que vai mensurar o quanto duas variáveis, nesse caso aqui 2 ativos, né? 2 ações, estão correlacionados entre si. Então, quanto maior essa correlação, mais forte essa correlação, significa que, por exemplo, quando uma ação sobe, quando eu falo que 2 ações estão muito bem correlacionadas, quando uma ação sobe, a outra também tende a subir. Quando uma ação desce, a outra também tende a descer, porque eles vão seguir a mesma tendência em grande parte das vezes. Isso se elas forem altamente correlacionadas. O ideal, pessoal, no mercado financeiro, é que você tenha na sua carteira ativos descorrelacionados, pouco correlacionados entre si. Porque justamente, quando uma ação está descendo, o ideal é que a outra se mantenha estável ou até mesmo suba, uma tendência oposta, tá bom? Isso ajuda você a equilibrar a sua carteira e ter uma volatilidade mais equilibrada da sua carteira, beleza? Se você tem só ativos muito correlacionados, sempre que um descer, outro vai descer. Sempre que um subir, outro vai subir. Mas o que importa é que você tem que ter uma volatilidade um pouco mais controlada, você tem que ter um pouco esse equilíbrio. Então o pessoal recomenda ações menos correlacionadas entre si. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Por enquanto eu só criei uma figura. Vamos inserir nessa figura o que a gente chama de matriz de correlação. E como é que a gente analisa isso? Geralmente é num mapa que a gente chama de mapa de calor, que é esse map aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar a biblioteca Seaborn, que a gente importou lá em cima, tá, pessoal? E vamos usar um método chamado, uma função, perdão, chamada heatmap. Aqui o que eu vou passar? Eu vou de novo trabalhar em cima daquela base de dados de retornos diários, mas de variações diárias. Em vez de botar ela aqui, simplesmente chamar ela, eu quero a correlação entre elas. Como é que eu faço isso? Eu uso um método core, né, de correlação, correlation, da biblioteca Pandas. Só vou passar aqui, pessoal, um parâmetrozinho anote igual a true, só para ele plotar, anotar ali nos gráficozinhos, de fato, os valores da correlação. Só para ficar mais fácil a gente analisar. Se eu rodar esse código, olha que interessante. Vamos mandar uma analisada nele. Como é que a gente analisa aqui? Basta analisar só a primeira linha. Beleza, pessoal? Primeira linha que eu tenho o Banco do Brasil e as correlações com os demais ativos da minha série. Beleza? Que é Engie, Itaúsa, Porto Seguro e até mesmo o Ibovespa. Se eu analisar esse primeiro valorzinho, tá vendo que ele é 1? O que significa 1? É uma variação positiva perfeita. Variação não. Uma correlação positiva perfeita. Ou seja, eles seguem exatamente a mesma tendência. Os valores são idênticos, altamente correlacionados. E por que está 1 aqui, pessoal? Por que está essa correlação perfeita? Porque eu estou correlacionando o Banco do Brasil com o próprio Banco do Brasil. Então, se eu estou correlacionando 2 valores que são iguais, logicamente a correlação vai ser perfeita. Afinal, os valores são idênticos, tá, pessoal? Então, vamos ignorar, tanto que vocês veem essa diagonal aqui, é tudo 1. Por quê? É sempre a mesma ação correlacionada com a mesma ação. Engie com Engie.
Itaúsa com Itaúsa, por isso que vai ser sempre 1. Então vamos ignorar essa parte aqui, porque não adianta a gente analisar isso aqui é algo lógico, tá bom? Então vamos lá. Se a gente analisar da segunda coluna para frente, aí a gente já vai estar fazendo as correlações, as análises entre os diferentes ativos. Eu consigo ver aqui que do Banco do Brasil com ENDE, que é a minha segunda coluna, tem uma correlação de 0,49, que é uma correlação boa e controlada. Ela é baixa, uma correlação baixa, tá, pessoal? Isso significa o que na prática? Que em 50% do tempo, essas ações seguem a mesma tendência. Então, se uma sobe, a outra sobe. Se uma desce, a outra desce. Se uma fica instável, a outra fica estável. Isso em 50% do tempo, tá bom? Então, tá bem na metade ali, uma correlação que eu julgo não muito alta. Então, eu estou satisfeito com essa correlação. Esses ativos aqui não são muito correlacionados entre si. Isso é bom, isso é recomendado. Se eu analisar aqui, se eu pular para Itaúsa, tá, pessoal? Eu já consigo ver uma correlação maior, uma correlação alta. Eu considero alta, pessoal, de 0,75 para cima. Lembrando que 1 é a correlação positiva perfeita. Essas correlações aqui, pessoal, elas sempre vão de -1 a 1, tá bom? Aqui a gente só tem correlações positivas. Então eu estou sempre entre 0 e 1, nesse caso, que eu só tenho as correlações positivas, tá bom, pessoal? Se eu analiso aqui Banco do Brasil com Itaúsa, eu tenho uma correlação alta, de 0,75. Quer dizer que em 75% do tempo, em 3/4 do meu tempo, em 4 da minha série, eu tenho essas diferentes ações se comportando de maneira semelhante. Se uma sobe, outra sobe. Se uma desce, outra desce. Isso não é muito bom, isso não é muito recomendado, tá bom? Mas, e o porquê que vamos identificar, vamos tentar investigar o porquê que elas são tão bem correlacionadas. Porque Banco do Brasil e Itaúsa são ambas do mesmo setor bancário. Então, naturalmente, empresas do mesmo setor têm uma correlação maior, uma correlação mais positiva. Beleza? Isso faz sentido. Agora, se eu avanço aqui para Banco do Brasil com Porto Seguro, a correlação para mim é ainda melhor, porque ela é bem baixa, 0,39. Então, apenas 40% do tempo elas estão andando juntas. Então, uma correlação bem controlada, bem baixa, tá, pessoal? Que é muito interessante. Lembrando que você tem que ter ativos descorrelacionados. E aqui, quando eu comparo com o Bovespa, não é nem muito uma referência, não gosto de ter o Ibovespa como uma referência, tá bom? A correlação é ainda mais alta, porque provavelmente o Ibovespa tem grande participação, do Banco do Brasil aqui, tá? Mas, como eu disse, eu não me importo muito na correlação com o Bovespa, eu me importo mais com a correlação entre os diferentes ativos que eu tenho na minha carteira, e aqui, no geral, eu estou satisfeito. O único risco, o maior risco que eu tenho é de Banco do Brasil com Itaúsa, que, como eles estão no mesmo setor, tem uma correlação naturalmente maior. Essas eram as análises que eu queria passar para vocês, só para dar um pontapé de partida aí nesse mundo. Lembrando de novo, já tem um códigozinho bonitinho aqui pronto para a gente gravar no próximo vídeo, desde que vocês deixem um like, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Eu vi que vocês gostam bastante dessa temática. E não esqueçam da recomendação de estudo que eu dei dos vídeos da Biblioteca Pandas. E também já gravei um vídeo recentemente aqui no canal, que é um modelinho de machine learning de previsão de tendência no preço de ações, correlacionado, né? Tá relacionado com esse projetinho que a gente está fazendo aqui. Então, dá uma olhada naquele vídeo, vou deixar aqui no card também, e também no link da descrição, junto com outras recomendações de estudo. Então, não esqueçam de seguir essas dicas, tá, pessoal? O último convite que eu vou dar para vocês é participar do nosso mini curso de Python. A gente lá faz um projeto completo de análise, visualização e automação de dados, que vai ser ótimo para o seu portfólio. Não tem a ver com o mercado financeiro, mas tem a ver com manipulação, análise de dados. No geral, o projeto é bem bacana, tá bom? Então, vai ser um prazer ter vocês como aluno lá. Vou deixar o link aqui na descrição também, o precinho tá bem bacana. Estudando por lá e com o nosso canal do YouTube, tenho certeza que você vai ficar craque nessa área de análise de dados, beleza? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima e bons estudos!